Bem, então vamos começar nosso último estudo desse ciclo, o último desse ano, que vai coincidir com a final do nosso livro das quatro incomensuráveis, acredito eu, né? A gente vai conseguir terminar hoje sim. Vamos começar como nós sempre começamos, fazendo as preces iniciais. Na sequência, nós vamos fazer a meditação conduzida pelo Lama Ala, e hoje vamos fazer a prática da bondade amorosa, que ele conduziu lá no retiro de 2016 do Dharma Tolo. Acho que é uma boa forma da gente encerrar esse ciclo, né, da leitura e contemplação das quatro incomensuráveis. E depois da meditação, a gente segue com a leitura, os compartilhamentos e seguimos juntos, né? Então, vamos, antes de tudo, encontrar uma posição confortável para o corpo, fazer os ajustes que forem necessários, tomar algumas respirações suaves e profundas, e assim trazer a nossa presença para o momento presente, tornando nossa mente um receptáculo adequado, puro para os ensinamentos que nós vamos ler e contemplar. Recolhendo a atenção dos momentos passado e futuro, nós repousamos suavemente, relaxadamente no momento presente. E no momento presente, nós nos conectamos com a presença de Guru Rinpoche. Com essa presença sustentada em nosso coração e mente, nós recitamos juntos a prece de sete linhas pedindo as bênçãos a Guru Rinpoche. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yogi Nujjan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Neutrubni Pema June Jesudra Kordu Kadro Mampeko Yeki Jesudak Druki Jinji Lachi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orgen Yogi Nubjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupni Pema June Jesudrak Kurdu Kandro Mampeko Eki Jesudak Druki Jinji Lapchi Shektu So Guru Pema Sidi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chaksuchi Dagi Jisoji Pesonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chaksuchi Dagi Jisoji Pesonanchi
Trovapentir Sanje Drupa Show. E agora então nós seguiremos para a meditação. Ajustem o corpo na postura necessária, onde vocês possam se manter pelos 24 minutos da sessão formal. Vamos iniciar a nossa sessão. As an expression of loving kindness for yourself, settle your body, speech, and mind in their natural state, and for a little while, calm your mind with mindfulness of breathing. Então, como uma expressão de bondade amorosa por si mesmo, estabeleça corpo, fala e mente em seus estados naturais e acalme a mente conceitual com atenção plena à respiração. Then we begin the main practice, and this will consist of 4 questions, and each of the questions invites us to explore for ourselves individually the response to the question. Então, agora nós vamos iniciar a prática principal, e essa prática vai consistir de 4 questões. E cada uma das questões vai nos convidar a buscar, a explorar individualmente as respostas. And the first question is this. E a primeira questão é esta: What would make you truly happy? o que faria você verdadeiramente feliz? What is your vision of genuine well-being? Qual é a sua visão de bem-estar genuíno, Of fulfillment, of meaning, of satisfaction? de preenchimento,
de sentido, de satisfação. To express the question in another way, what is your heart's desire, your innermost desire, the fulfillment of which would bring you the greatest sense of satisfaction? Então, para colocar essa questão de uma outra maneira, qual é o desejo do seu coração? Seu desejo mais profundo, que se for preenchido, se for atendido, traria a você o bem-estar genuíno, satisfação genuína. If you can imagine it, you can realize it. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. In the spirit of loving kindness, the aspiration that you yourself may find the happiness that you seek, visualize symbolically your own pristine awareness as a radiant white orb of light, quite small, in the center of your heart chakra. Então, como uma prática de bondade amorosa por si mesmo, desejando que você atinja a felicidade que você busca, imagine-a simbolicamente como uma esfera branca de luz radiante no centro do seu coração, do chakra do coração, como símbolo da sua própria lucidez prístina. And with every out-breath, arouse the aspiration. May I find such happiness, such well-being. E com cada expiração, intensifique a aspiração, que eu possa encontrar essa felicidade, que eu possa encontrar esse bem-estar. And as you arouse this aspiration of loving kindness, imagine light, radiant white light, flowing out from this orb at your heart and filling your entire being, saturating your body and mind. E a cada expiração, com cada uma dessas aspirações, imagine raios de luz sendo projetados do centro do seu coração e permeando todo o seu corpo de luz brilhante, radiante. Imagine this to be a light of loving kindness, a light of purity and purification, a light of joy. Imagine que essa luz que preenche todo o seu ser é uma luz de bondade amorosa, de pureza, de purificação e de alegria. Saturating your body and mind, purifying all obscurations, clearing away all obstacles to the realization of your heart's desire. Permeando completamente o seu corpo e a sua mente, livrando você de todos os obstáculos, removendo todos os obscurecimentos que o impedem de atingir a felicidade genuína que você busca. And letting your imagination play, imagine realizing such well-being here and now. E deixe a sua imaginação rolar, imaginando que esse bem-estar está presente aqui e agora. It's quite clear that none of us can achieve such well-being entirely on our own with no help. É claro que nenhum de nós será capaz de atingir tal bem-estar sem nenhuma ajuda,
por nós mesmos. Which raises the second question. O que traz a segunda questão. In order to realize such happiness, what would you love to receive from the world around you? A fim de obter essa felicidade genuína, o que você gostaria de receber do mundo à sua volta? From teachers and friends and from strangers. De professores, amigos, pessoas estranhas, From those who are near and far, daqueles que estão próximos ou distantes de você, in the short term and the long term. no curto e no longo prazo. What would you love to receive from the world so that you can realize such happiness? O que você gostaria de receber do mundo para poder realizar essa felicidade? And with each in-breath, imagine reality rising up to meet you as you arouse this aspiration. May I receive all that I truly need to find the happiness that I seek. E a cada inspiração, imagine que a realidade se apresenta para você, oferecendo tudo aquilo que você precisa para alcançar a felicidade que você busca. And with each in-breath, imagine light flowing in from all sides, light of kindness, of sentient beings, and of the awakened ones. E a cada inspiração, imagine raios de luz chegando até você, vindo de todos os seres iluminados e dos seres sencientes. And with each in-breath, imagine receiving here and now everything you need to take the next step on your path. E a cada inspiração, imagine que aqui e agora você recebe tudo o que você precisa para dar o próximo passo no seu caminho, In fulfilling your heart's desire. atendendo os desejos do seu coração. Now it is clear that such well-being cannot possibly occur without a very profound inner transformation. Agora também está bem claro que esse bem-estar genuíno não pode se acontecer sem que ocorra uma profunda transformação interna. It's not enough just to get help from outside. Não é suficiente apenas receber ajuda de fora. So this raises the third question. Então isso nos traz a terceira pergunta. In order to realize, to find the happiness that you seek, how would you love to transform inwardly? Então, com o objetivo de alcançar a felicidade que você busca, o que você gostaria de transformar em si mesmo internamente?
From what inner qualities that obstruct you would you love to be free? De quais qualidades que obstruem o seu caminho você gostaria de se livrar? And with what positive quality would you love to be richly endowed? E que qualidades você gostaria de ser enriquecido, de ser dotado de qualidades positivas? So imagine now, what kind of a person would you love to become in order to find the happiness you seek? Agora imagine que tipo de pessoa você adoraria se tornar para alcançar a felicidade que você busca. Once again, with every out-breath, arouse the aspiration, may it be so. E novamente, com cada expiração, intensifique a aspiração, que seja assim. May I cultivate all the qualities that are helpful Que and dispel all the qualities that obstruct. eu possa cultivar todas as qualidades que me ajudam e que eu possa me livrar de todas as qualidades que me atrapalham. With every out-breath, imagine again rays of light boundlessly flowing forth from the orb of light at your heart. E novamente imagine raios de luz imensuravelmente se expandindo a partir do seu coração. And imagine this light like an alchemical elixir, transforming, transmuting your very being into the person you'd love to become. Imagine que essa luz é como um elixir alquímico que transforma e transforma você na pessoa que você gostaria de ser. And imagine here and now becoming the person you'd love to become to realize the happiness you seek. Imagine que aqui e agora você se torna essa pessoa que você gostaria de se tornar para atingir a felicidade que você busca. And finally, it is clear that none of us exist in isolation. None of us is independent. E é claro também que nenhum de nós existe em isolamento, de uma forma independente. Our very being and our well-being is utterly intertwined with all of those around us. E o nosso ser e o nosso bem-estar estão entrelaçados com todos os seres à nossa volta. And this raises a fourth question. Isso nos traz a quarta pergunta. In order to bring the greatest possible meaning and fulfillment and satisfaction to your life, what would you love to offer to the world around you? E para trazer o benefício mais profundo, o maior sentido, o maior significado à sua própria vida, o que você gostaria de oferecer aos outros à sua volta?
drawing on your own unique background, but also your innermost depths. What would you love to offer to those who are near and far in the short term and the long term? Não apenas pelo seu histórico, mas das profundezas do seu ser. O que você gostaria de oferecer aos outros, que estão próximos ou que estão distantes de você, no curto e no longo prazo? Again, with every out-breath, in the spirit of dedicating merit, arouse the aspiration, may it be so. E novamente, como uma expressão de bondade amorosa, dedicando os méritos, eleve a aspiração, que seja assim. And as you breathe out, this time imagine rays of light flowing from your heart, filling your body, but then overflowing out in all directions, above and below and to all the sides, flowing out to all sentient beings, offering the greatest goods you can imagine. E agora, com cada expiração, imagine que a luz parte do seu coração, preenche todo o seu corpo, mas transborda em todas as direções, acima, abaixo, em todas as direções, atingindo todos os seres e oferecendo o maior benefício possível. And here and now, letting your imagination play, imagine the world of sentient beings around you receiving that which you have to offer. E agora solte a imaginação e aqui e agora, imagine que todos os seres recebem aquilo que você tem a oferecer. Imagine the suffering of each one being alleviated. Imagine o sofrimento de cada ser sendo aliviado. And imagine each one realizing their innermost wish, their most pure and profound wish. Imagine cada um desses seres realizando seu desejo mais profundo, seu desejo mais ardente, mais interno. Realizing perfect awakening. Realizando o profundo e o perfeito, a perfeita iluminação. And now for just a short time, release all visualizations, all objects of mind, all aspirations. E agora, por alguns instantes, solte todas as visualizações, todos os objetos e todas as aspirações. And simply let your awareness rest in its own purity, its own natural luminosity. Deixe apenas que a consciência repouse em sua própria pureza, em sua luminosidade natural.
Cada um a seu tempo, vai retomando o movimento com o corpo, a interação com o ambiente externo, com a tela. Dessa forma, reconhecendo esse nosso desejo básico, desejo fundamental em relação ao nosso próprio florescimento, nós vamos dedicar esses minutos seguintes à nossa leitura. Tudo bem por aí? Então, vou compartilhar a tela para nós seguirmos de onde paramos. Vou fazer uma breve recapitulação, português me falhando, um breve recapitulamento, uma breve lembrança do que nós vimos, né, na semana passada, para a gente seguir, então. E nós não terminamos esse subtítulo, só para a gente reavivar na nossa mente. Tudo bem aí? Podemos seguir? Vamos lá. Abram livro físico, página 185. Vou compartilhar a tela. E eu vou voltar um pouquinho, só para lembrar, dentro deste subtítulo, o que o Lama nos falou, né? Esse subtítulo que fala do insight à experiência direta do Absoluto. Ele disse assim que os fenômenos podem ser autoexistentes ou podem existir como eventos relacionados de forma dependente. E aí esses eventos surgem como dependentemente relacionados a partir de três aspectos, né? O primeiro, ele diz que algo é um evento dependentemente relacionado no sentido de que surge na dependência de causas e condições. Então, todos os fenômenos que nós observarmos, que nós sentirmos, fenômenos objetivos ou subjetivos, se eles dependem de causas e condições para existirem, eles não são autoexistentes, né? Eles são dependentemente relacionados, um primeiro aspecto. Um segundo é que esse aspecto de ser um evento relacionado de forma dependente diz respeito à relação entre as partes e o todo, entre as qualidades de um fenômeno e aquilo que porta essas qualidades. Então, algo surge como algo a partir dessa composição conjunta das suas partes, partes que se combinam e surgem como um objeto, um evento, um sentimento, o que for. Então, ele depende dessas partes para ser aquilo que ele é, aparentemente é. Se nós tirarmos todas essas partes, aquilo deixa de ser o que nós entendemos que é, né? Deixa de ser aquele objeto que a gente identifica como aquele objeto. Então, ele depende dessa composição dessas partes para surgir, para existir. E depende também daquelas qualidades que ele manifesta. Então, tem essa relação entre essas qualidades que o fenômeno manifesta e a relação dessas qualidades com aquele que é o portador delas mesmas. Então, observe que tem essa relação dual também, né? Não é autoexistente. Então, tem esse segundo aspecto dos eventos dependentemente relacionados. E o terceiro aspecto da originação dependente diz respeito ao papel da designação conceitual. Esse processo que identifica algo, no processo de identificação de algo, uma designação conceitual ou verbal ocorre. Nós designamos essa coisa, damos um nome a ela, e ela surge para a gente como aquele objeto, como aquele evento, como aquele fenômeno. Se não tiver nome, não tem designação, aquilo, como nós nos referimos a isso que não tem um nome, uma designação conceitual? Então, esses eventos dependentemente relacionados, essa originação dependente, ela surge a partir também dessa designação conceitual. Então, essa identificação da existência de qualquer fenômeno precisa envolver essa designação conceitual. E aí, nós falamos ainda, a partir dessa observação do Lama, ele traz assim, como se pode saber se é possível, através da prática, transcender esse sentido de dualidade.
transcender a linguagem, transcender a experiência mediada por conceitos. A única maneira de saber se isso é possível é fazendo. Este é o desafio. O Buda afirmou que é possível. Você não está preso à sua própria história pessoal, à sua própria estrutura conceitual e cultural. Você tem a sua própria história pessoal, mas isso não é tudo. Existe também um elemento transcendente ao seu ser que pode ser acessado experiencialmente e vai além de todos esses conceitos. Quando se alcança, aí continuamos de onde paramos. Quando se alcança a profundidade desse insight, do insight necessário para uma experiência direta do absoluto, o impacto sobre o próprio ser e sobre a mente é radical. Não é simplesmente um evento passageiro que se transforma em memória. É algo radical e irreversivelmente transformador. Apenas com esse insight, que invariavelmente é sustentado por um alto grau de estabilidade e vivacidade mental, ao retornar à qualidade fenomenológica de isso ou aquilo, a mente continua a ter um enorme poder de transformação sobre o mundo físico, porque conhece, por experiência própria, a maleabilidade essencial do mundo físico. Como é que esse mundo surge, né? Então, esses três aspectos da dominação interdependente que o Lama citou para a gente. É possível transformar a realidade física a partir do poder dessa realização. Há maneiras mais fáceis de transformar a realidade física sem o poder pleno desse insight. Isso pode ser feito com shamatha apenas, o que não implica necessariamente essa profundidade de insight. Shamatha é uma modificação de um fenômeno natural, da consciência. Como luz ou energia, a consciência é um ingrediente básico da realidade. Em shamatha, você purifica, aperfeiçoa, direciona e fortalece a consciência. Assim como a luz é direcionada e poderosa, em um laser. A atenção, a mente dirigida, pode ser usada para remodelar e alterar a realidade física. Isso não requer necessariamente grandes realizações. Os tibetanos acreditam que também é possível alterar a realidade física, chamando um aliado entre os seres sencientes não humanos. Se você perguntar se a experiência da consciência primordial existe, a resposta é sim. Mas, se tentar objetificá-la à medida que a experiencia, não poderá dizer que existe ou que não existe. Não se pode dizer as duas coisas e nem nenhuma delas. Ela simplesmente transcende essas questões. A questão não se aplica porque a experiência transcende tudo que se possa dizer sobre ela. Quando falamos sobre a consciência primordial, ela parece ser algo que um dia descobriremos, algo que um dia poderá se manifestar e entrar no domínio da nossa experiência. Na primeira conferência do Mind and Life, em 1987, perguntaram ao Dalai Lama se a nossa consciência primordial já está presente e operando. Ela se manifesta em meio à experiência do dia a dia, tomando café da manhã, indo para a cidade, ou isso é algo que talvez leve meses ou anos a fio para se manifestar? Essa é uma pergunta muito interessante. Antes de responder, vale a pena observar que, embora a consciência primordial possa ser enunciada, se diz que ela é auto-originada, absolutamente espontânea, sem esforço, não criada, não fabricada, natural, não construída e a fonte de toda a virtude. Essa é a fonte da compaixão, do insight e do poder. A consciência primordial está manifesta e operando neste momento? A resposta do Dalai Lama foi: sim, é. Fazer essa descoberta é determinar algo que sempre esteve presente, algo profundamente familiar, essencialmente mais familiar do que qualquer outra coisa poderia jamais ser. É como voltar para casa.
Assim, reconhecer a consciência primordial virá como algo absolutamente novo e profundamente familiar. Pequena pausa para a gente respirar. O tema é bastante profundo, né? Vamos ver um pouquinho. Respira e decanta. Deixa decantar no nosso fluxo mental. Aqui o Lama, nesse subtítulo, que o Lama finaliza o livro, né? Depois em perguntas e respostas, mas todos os ensinamentos dele, é muito precioso porque ele traz uma profundidade para a gente da experiência e de como nós construímos a realidade que nós percebemos e com a qual nós nos relacionamos. Então, ele traz agora essa clareza para a gente sobre o que é autoexistente e o que é dependentemente relacionado. Os eventos que são dependentemente relacionados, ou seja, tudo aquilo com o qual a gente se envolve, se enrola, se enreda, se aflige nas nossas experiências, né? E aquilo que é autoexistente. A única coisa que é autoexistente é a consciência primordial, né? Ela não depende de causas e condições, né? Para a gente pensar nos três aspectos que determinam aquilo que é dependentemente relacionado, os objetos que dependem, né, de relações para existirem, a consciência primordial. Ela precisa de causas e condições? Não tem causas e condições. Ela não tem início nem fim. É não nascida, não tem? Ela tem componentes, atributos? Não tem. E ela... Qual a terceira, gente? Vamos lembrar aí. Precisa ser designada conceitualmente? Se ela é designada conceitualmente, a gente já não está mais falando dela, né? Dessa experiência. Porque ela é experiencial. Ela não é descrita por palavras, designações. Então, o Lama traz esses dois aspectos da nossa experiência que já estão presentes e operando em nós nesse momento. Mas a gente está habitualmente enredado com aqueles eventos, fenômenos que a nossa mente conceitual traz à existência a partir desses três aspectos de originação dependente. E a gente cristaliza esses fenômenos, essas experiências, pessoas, objetos, tudo, como se eles existissem por eles mesmos lá fora, independente dessa mente que os percebe e os concebe. Então, quando nós reconhecemos esse processo de originação, dependente de tudo isso que nos move, né, e que nos mobiliza, às vezes, intensamente, a gente tem um poder nas nossas mãos, né, metaforicamente. Poder na nossa mente, na verdade. De deixar isso tudo se dissolver, de transformar essa realidade que a gente está experienciando. É muito profundo, né? É muito profundo, mas é muito libertador. E aos pouquinhos, engatinhando, a gente começa a vislumbrar isso na nossa experiência, né? Cris, querida, pode falar. É uma dúvida. A consciência primordial de cada um de nós é uma, portanto, existem bilhões de consciências primordiais, ou ela é uma coisa só? Eu tenho essa dúvida. Essa é uma questão que ela vai ser respondida só pela experiência pessoal, né? Mas os mestres dizem assim que ela não é uma nem muitas. Ela não tem, ela transcende esse aspecto de ser uma ou muitas. Então, para a gente é uma coisa assim inimaginável, né? Porque para a gente só vai existir se ela for uma que está aqui habitando, que habita todo, que permeia todos nós, né? Uma só que permeia a consciência de todo mundo, que a gente tem essa ideia, algumas tradições têm essa ideia de uma consciência única. E se ela não é essa única, parece que ela é um monte, né? Uma de cada um de nós tem um, desses bilhões de pessoas no mundo. Pensando em seres humanos, ainda penso que tem seres não humanos, né? Seres animais e todos os outros tipos de seres. Então, a consciência não é uma e nem muitas. Então, o que que ela é? Eu não sei te responder, mas os mestres dizem que a gente só vai ter essa resposta
a partir da experiência em primeira pessoa, a realização dessa experiência. Né? E aí, quando se tem a realização dessa experiência, não há palavras que a descreva. Porque se houver uma palavra que a designa conceitualmente, que a descreva, ela deixou de ser o que ela é, né? Passa a ser algo. E ela não é algo. Ela transcende todos esses aspectos. Mas nós ainda na nossa experiência condicionada, é difícil até imaginar o que seja isso. Né? Mas por outro lado também é bom não conseguir imaginar, porque se a gente fizer uma imagem do que é e cristalizar aquela imagem, a gente já está objetificando, e aí não vai continuar não alcançando, né? Mas esse é um aspecto para ter no coração, sabe, Cris? Ela não é uma nem muitas. Então continuamos sem resposta. Mas o mais perto que a gente pode chegar é o de com Gentosai do Eric, né? É o mais perto que a gente pode chegar. Esse é o Isso, caminho. isso, Então, isso mesmo. é fazer por experiência, né? É, É o mais perto, assim, é nessa direção, vamos dizer assim. isso mesmo. Obrigada, Agora Marcelo. bota caminho nisso. Mas é nessa direção, né? Eu acho, Eu não entendi, Marcelo, o que você falou. ela Falhou disse que aqui para mim. o mais perto que a gente chega dessa experiência da consciência primordial é no suspiro suave, o suspiro gentil do Eric. Né? E é nesse processo, nesse caminho. Né? Eu acho que talvez já esteja exatamente aí, mas a gente ainda segura, né? E aí, no momento que a gente soltar, se manifesta espontaneamente. Mas a gente ainda está segurando muitas. Não está realmente suave, né? A gente ainda segura muito. Mas isso é muito, obrigada, Marcelo, porque isso realmente, na nossa experiência, dentro do que a gente tem treinado, eu acredito claramente na minha experiência, assim, que é o mais próximo. E a gente segue praticando. Miriam, querida, pode falar. Não. Vou te mandar uma pergunta, se você quer sair do mundo. Veja aí se você vai receber. Aí. Uhum. Agora sim. Então, essa semana eu fiquei com uma coisa assim me incomodando e relacionado com o estudo, né, da semana passada e dessa semana. E aí eu pensei, eu não sei se é uma besteira, mas como está me incomodando, eu vou compartilhar. A partir do que o Lama fala, né, em relação à mente, essa questão mente-cérebro, eu fiquei pensando, né? Se para a ciência não a mente, né, é como se a mente não existisse, ela não acredita nessa possibilidade ou ela mistura isso com o cérebro, né, dentro dessa visão então do budismo, a gente poderia pensar que as doenças que nós chamamos de doenças mentais seriam mais doenças cerebrais, já que elas são tratadas a nível de cérebro? Esse é um aspecto interessante, assim, porque dentro do que o Lama traz, na visão materialista científica, a visão científica operando, né, operante no mundo ocidental há séculos, talvez, 50 anos, talvez um pouco mais, eles entendem que a mente é um subproduto do cérebro. O cérebro é o promotor, digamos assim, da experiência mental. Então, se não tiver cérebro, na visão científica materialista, se não tem cérebro, não tem mente. A visão budista compreende completamente o contrário. Tem uma correlação dentro dessa nossa experiência humana, né? Vamos considerar humanos aqui, tem uma correlação mente-cérebro. Mas a mente não é um subproduto do cérebro. Ela opera também através dessa estrutura física que é parte componente do nosso corpo, assim como ela está manifestando nesse corpo todo, não só no cérebro. Né? Então, a mente, ela não é um subproduto do cérebro, na visão budista. A mente é a mente que, se não tiver cérebro, a mente continua.
Então, Uhum. doenças mentais, na visão científica, são causadas por uma disfunção cerebral, digamos assim. Legal. Pode ser bioquímica, neurológica, né? Pode ser. E o que é tratado como uma disfunção nesse sentido é tratada com medicamento ou com diferentes intervenções nessa estrutura física. Uhum. É exatamente isso que eu fiquei pensando, sabe? Essa é uma Né? Se não visão tem. científica, né? É. Na visão budista, a gente não descarta os métodos necessários e úteis para, né, de Uhum. apoio para a nossa vida, mas a gente não cristaliza, não solidifica a mente como se ela fosse um atributo do cérebro, porque a mente Uhum. é livre dessa experiência de objeto. E as maiores causas de dificuldades que nós vivenciamos são as aflições mentais. Causam Uhum. questões não só mentais, como físicas também, relacionais, sociais, Uhum. ambientais. Toda a gama de doenças, vou colocar entre aspas, e incluir aqui doenças não só físicas ou mentais do nosso corpo humano, mas na relação com a ecosfera, né, com o meio ambiente, com tudo. Todas essas disfunções, elas são causadas por aflições mentais. E as aflições mentais, elas não são tratadas com medicamento. Elas só podem ser transpostas, a gente só consegue transpor essas aflições mentais a partir do reconhecimento da nossa própria mente, de como ela funciona, de como ela opera, de como isso se manifesta e de como nós nos relacionamos, compreendemos e nos enredamos com essas experiências mentais afetivas. A liberação dessas experiências mentais afetivas não está no funcionamento neurológico, neuroquímico do cérebro, mas Uhum. quando nós reconhecemos e transformamos a nossa experiência mental, essa dinâmica física do próprio cérebro pode ser alterada também, né? Uhum. Mas não é uma regra, porque tem casos e casos, né? Então, por exemplo, você vai Uhum. pensar um paciente, uma pessoa que tem esquizofrenia, então vamos botar ela para estudar o budismo que ela vai se curar, não é nesse aspecto, né? E aí tem mesmo na visão budista, vai ter uma variedade de causas e condições operando simultaneamente na experiência individual de cada um, que pode possibilitar ou dificultar a liberação dessas aflições. Então, são muitas causas operando simultaneamente, mas é importante entender que a mente não é um subproduto do cérebro, como o cientificismo afirma. A mente é um subproduto do cérebro. Porque também na visão científica, né, eles têm essa visão dual. Tem um objeto sendo avaliado, analisado, e um eu que está avaliando. Como se observa a mente, objetivamente. Eu aqui observando a mente lá. Não tem como observar. Não tem medições, aparelhos capazes de aferir. A única forma, isso é o que o Lama Alan também sempre disse, por isso ele criou lá o CCR, a única forma de verificar, de mensurar, de estudar a mente é em primeira pessoa, é uma observação direta. E os métodos científicos usados hoje são todos em observação em terceira pessoa. Um cientista observador aqui, observando um fato, um fenômeno, um objeto que for lá fora. A mente não pode ser estudada dessa forma. Mas os correlatos dela, que se manifestam enquanto correlatos neurais, são mensuráveis, né? Então, por isso eles imaginam e afirmam que a mente é um subproduto do cérebro. E não consideram de forma alguma o contrário, porque eles não podem mensurar a mente. Então, quando não se pode mensurar algo, eles tratam como se aquele algo não existisse. Então, esse é um tema interessante. O Lama Ala ama falar sobre isso, né? Então, a gente pode ouvir ele falando muito, muito, muito sobre isso. Ah, ele adora isso. Horas, horas. Deve estar aqui só até dias, se a gente for assistir todos os materiais que tem por aí compartilhado, né? Faria um pouquinho, E é Miriam? uma coisa, às vezes, tão lógica, né, Lúcia? Assim, É, porque como é que uma coisa grosseira vai dar, vai ter um subproduto tão sutil? é. O sutil
porque tudo na nossa vida, assim, como é que uma coisa mais grosseira vai dar origem a uma coisa mais sutil? É quase impossível. É, Vice-versa, não. é, Mas, então, assim, é tão lógico. Só que a gente não já exato. opera assim há não sei quantas. É muito. E como tem essa negação a perceber o sutil, a observar também, né, a reconhecer, por enquanto não consegue invalidar, ok, mas reconhecer que tem uma experiência além aí que está se manifestando. É, ciência, né? Mas a gente também Uhum. não rechaça completamente a ciência, porque ela Não, tem maravilhas que nos ajudam, não, não, de né? jeito nenhum. Mas nesse aspecto a gente E pode também elas observar. estão, e elas estão juntas, né? Isso. Estão juntas, é isso que dificulta, né? É, Para sempre. Estão juntas, então. E como tem essa visão dual, um tem que ser substituído da outra, mas não é. é, exato, não é? Tudo No bem, Miriam? aspecto, e no aspecto de nada disso nem tem. Tudo que você disse faz muito sentido, assim. Que bom. Mas é uma questão também da gente pensar sobre, né? É, com É certeza, interessante olhar isso, né? com E certeza. olhar porque eu vejo que o olhar budista, né, o olhar de todo esse processo, né, de construção humana, ele, na visão budista, ele é muito profundo, né? É, Como a Natália falou, a ciência, ela olha muito na superficialidade, né? Se a gente vai olhar na profundidade, ele faz mais sentido. Não é. que a gente vai negar, porque a gente não está querendo negar, mas a gente percebe assim, como que tem uma profundidade, né? E que nos é negada conhecer, né? A gente não tem acesso, né? Tem acesso, Tão precioso. Por isso é muito precioso momentos assim, como a gente tem aqui na quarta, como tem na terça, na sexta, e todas as oportunidades que a gente tem de receber ensinamentos de mestres autênticos, professores autênticos, de estar em grupo compartilhando esses temas, refletindo sobre isso, cada um na sua experiência pessoal e compartilhando, né? Que a experiência de um ajuda a clarear a experiência do outro, a compreensão e o caminho. Isso é realmente uma joia, né? A sanga é isso, essa joia maravilhosa. E a gente tem essa grande bênção, assim, dessa oportunidade de se encontro. Para a maioria das pessoas, não tem, né? Aninha ou Obrigada. Paulo, obrigada, Miriam. Aninha ou Paulo. Só para ilustrar um aspecto que eu observei recentemente, né? Tem a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, sociologia, tem uma porção de abordagens aqui no Ocidente, mas em particular é muito curioso que eu vi a palestra e falava assim, o ortopedista tem raio-x, tem tomografia, tem isso, tem aquilo, o cardiologista tem eletrocardiograma e tal, mas o psiquiatra é a única especialidade médica que não tem uma imagem daquele órgão que ele trata, porque não, sei lá, ele trata, por exemplo, ou da esquizofrenia, ou sei lá, da ansiedade, mas cadê o raio-x da ansiedade no cérebro? Ele não tem essa imagem. Então, ainda eu acho que isso reflete toda essa dificuldade que a nossa estrutura científica, filosófica ainda enfrenta para compreender esses problemas e enfrentar. Apesar de que, como eu vivi muito próximo na família de problemas de cunho psiquiátrico, né, a gente sabe que certas circunstâncias você precisa de algo que seja um remédio que acalme, que pare um surto, que dá uma paz para porque tem situações muito difíceis, então por enquanto o que tem, sei lá, são os remédios psiquiátricos, as coisas que é o que está disponível atualmente no nosso alcance ocidental, né? Mas eu sonho ainda em encontrar um Cid aí que ajude a me arrumar essa minha mente aqui que tá. E só E eles fazendo se uma. baseiam nas sinapses neurais, né, para dar os remédios, né?
que é de acordo com a área do cérebro que está, vamos dizer assim, encarregada daquela função corporal, né? Sei lá. Mas uma É, pesquisadora estava na palestra dela falando assim: olha, é mais ou menos assim. A gente sabe que o remédio ali ele tem um efeito, mas é como se a gente tivesse com o carro encrencado, você fosse lá e jogasse óleo no motor inteiro. Para alguma parte vai fazer bem, mas para outras não vai fazer. Então a gente não sabe exatamente ainda esses mecanismos, está tateando no aspecto neurológico E além disso Exato. tudo, isso tem das causas e condições, tem a questão do karma, que Uhum. envolve tudo isso na gestação e e como o nosso querido Lama Fred ainda fala, tem os obsessores, tem coisas que a gente traz e que nem tem ideia de que está sob influência e de certas, sei lá, diria eu como católica, uma penada, sei lá o que que é. Mas, enfim, é um aglomerado de É, coisas mesmo. é sim. Não dá, isso é muito importante. Obrigada, queridos todos, porque como eu disse, não dá para colocar só na conta de um aspecto. Tem essa questão da mente, né? Essa relação mente-cérebro, que é interessante da gente entender, abrir espaço para compreender, mas vamos lembrar que tem mais causas e condições operando, né? Então, não é uma coisa, são muitas causas e condições operando simultaneamente, na nossa experiência individual e coletiva. Enquanto seres humanos, enquanto seres sencientes, isso vai escalando para os muitos universos. Então, é um aspecto muito mais amplo e profundo. Muito mais amplo e profundo. Mas a gente não vai se ater a compreender isso que está tão amplo e profundo que a gente não alcança agora. Então, a gente começa onde a gente está. E aqui de onde nós estamos, o que é possível para nós? Olhar para a nossa própria mente. É o que está mais próximo de nós, né? E é onde nós realmente temos capacidade de atuar. Em causas e condições, por exemplo, no nível de seres sencientes não humanos, etéreos, vamos denominar assim, que condição nós temos de atuar nesse campo? Dos espíritos, das almas penadas, como a Anainha trouxe. Vai ter gente que tem essa capacidade, né? Eu, Aline, não tenho. Então, não me adianta buscar essa compreensão ou ler muito, estudar muito, falar demais, porque eu não alcanço, né? Então, eu vou ficar no teórico e vou deixar de vivenciar e transformar aquilo que eu posso nesse momento. E aí a gente vai gradualmente compreendendo um pouco mais, percebendo, sentindo, né? Mais, clareando a nossa mente, o nosso campo de percepção todo. E aí vai ampliando. Mas cada um de nós é importante isso, é olhar para agora, para o que é mais possível. E nesse contexto aqui, para todos nós, eu acho que é bem possível e muito útil a gente refletir sobre esses aspectos desse que o Lama trouxe, esses três aspectos da originação dependente, né, dos eventos dependentemente relacionados, e o que é autoexistente. Aí tem liberdade. E depois da gente perceber, experienciar isso, perder a experiência, experienciar de novo e perder de novo. Milhões de vezes, ficar mais um pouquinho. Aí a gente vai ampliando cada vez mais, naturalmente, né? Acho que vale para nós. Vamos seguir nossa leitura? Estamos quase no fim dessa parte. Temos perguntas e respostas, vamos até o fim hoje, gente. Não vamos deixar conta para o ano que vem. Quando atingimos Shamatha, disse que conquistamos a atenção. Agora dispomos dela pela primeira vez. Uma vez que tenhamos conquistado a atenção, e ela pode ser utilizada para explorarmos a natureza da realidade. E isso é feito com discernimento, com senso crítico. Agora que temos esse excelente instrumento da atenção, podemos uni-la à inteligência para investigar a natureza da realidade, a natureza de sua própria identidade, a natureza da própria consciência.
qualquer coisa que desejarmos. Investigando continuamente, acabamos transcendendo a própria atenção. Nos aprofundamos tanto que a atenção fica para trás. Transcendemos o conhecimento, mas não desfalecemos. Nós não nos tornamos uma não-entidade. Transcendemos a objetificação porque, em geral, quando usamos o termo conhecimento, nos referimos sempre a conhecimento de alguma coisa. Aqui não há mais conhecimento. Não existe mais isso ou aquilo. Há algo que não é mediado, sem fronteiras, em que não podemos dizer que nós conhecemos qualquer coisa. A gente transcende as próprias experiências, o próprio caminho. E os mestres também dizem isso para a gente o tempo todo, né? Em diferentes metáforas. A gente transcende o próprio caminho. E permanece naquilo que resta, que transcende tudo isso. Como que a gente vai denominar como um conhecimento, como uma palavra? Porque não tem conhecimento, não tem palavra. Transcendeu tudo isso. Essa realização é uma possibilidade na prática do Madhyamaka. Os ensinamentos do Madhyamaka enfatizam os fenômenos objetificados e penetram a vacuidade da natureza essencial. Mas à medida que avançamos nesse treinamento, ao final transcendemos a atenção. Podemos também seguir o caminho do Dzogchen, a grande perfeição. Os ensinamentos de Dzogchen não enfatizam tão fortemente os fenômenos objetificados, submetendo-os à análise ontológica, mas enfatizam a liberação da mente subjetiva em uma consciência não modificada, que é outra maneira de transcender a atenção e a consciência mundana e dualista, liberando-as na consciência primordial. É realmente muito importante para nós sabermos que há pessoas nos dias de hoje que alcançaram essa realização. E digo isso com um grau enorme de confiança. Existem mestres maravilhosos ainda vivos. E se temos essa aspiração, não precisamos ter nenhum medo de chegar a um impasse pelo fato de os professores não serem bons o suficiente. O céu é o limite. Há professores disponíveis que podem nos conduzir ao despertar espiritual. E assim o Lama termina essa parte, né? Então ele finaliza aqui dizendo que o caminho do Madhyamaka, né? O caminho do meio, que a gente vai observar os objetos e investigar e analisar a natureza desses objetos, que no fim é a vacuidade. A gente compreende toda essa originação dependente desses objetos, fenômenos, pessoas, e tudo mais, e isso naturalmente se dissolve com essa experiência de sabedoria, de lucidez que transcende a originação dependente e reconhece a natureza básica de todos os fenômenos, a natureza primordial, consciência primordial, mente búdica, o nome que for. Então esse é um caminho. Se usa o objeto, investiga a natureza desse objeto e chega no ponto de reconhecer que esse objeto nada mais é do que uma manifestação da talidade, como Eric diz, a manifestação da mente búdica. Ele não é algo cristalizado. E o outro caminho, por exemplo, tem outros caminhos, né? O Dzogchen é um outro caminho, onde a gente não vai observar, detalhar os objetos, a gente vai soltar diretamente, a gente vai soltar tudo isso na consciência primordial, esse espaço livre, né? Transcendente. A gente já solta tudo nesse espaço. É outra forma, né? Então, para uns vai ser mais fácil um, para outros mais fácil o outro. Para nós vamos juntando as duas coisas, né? Ouve ensinamento, pratica um, ouve ensinamento, pratica o outro. Mistura tudo e faz o que a gente consegue. Essa é a grande maravilha. E aí, por fim, o Lama diz que temos professores autênticos, muitos professores autênticos transmitindo o ensinamento para a gente. Então, a gente não vai deixar de treinar porque a gente não tem uma conexão ou não acha que aquele professor não é bom o suficiente. Busca outro caminho, busca outro professor. Tem muitos disponíveis, né? E a gente vai se conectar e treinar, porque isso é importante, né? Não dá para falar que o professor está ensinando não está me ajudando a caminhar, porque se eu não estou treinando.
Então, estou praticando. Então, a gente ouve os ensinamentos, lê, contempla e pratica. Todo dia. Na verdade, durante o dia todo, durante a vida toda, não é só nos minutos sentado na almofada, né? A gente leva isso o tempo todo para todas as nossas experiências. Mas quanto mais experiência a gente tem em prática formal, mais natural isso se torna, né? Levantar da almofada e levar aquilo para a gente. A gente já passa a olhar para as coisas, para as pessoas, para as experiências e lembrar dos ensinamentos. Não reconhecendo diretamente como uma manifestação da caridade ainda, né? A gente olha aquilo e lembra do ensinamento, da fala do professor, né? Da fala do nosso mestre. E aí, observa, nossa, esse contexto, nessa fala, como é, e vai buscando essa compreensão. Até que chega a hora que isso vai ficando cada vez mais natural. Vai chegar a hora que a gente vê tudo como manifestação espontânea da natureza búdica, né? E nesse caminho a gente vai vendo, é, pelo menos alguma coisa, a gente tem um termômetrozinho, as coisas ficam mais leves. Tudo fica mais leve. Então, isso é um termômetro, porque parece que nada está acontecendo, mas se a gente começar a olhar assim, uma visão panorâmica do nosso dia a dia, né, as coisas ficam mais leves, naturalmente mais leves. Não já não está fazendo isso, mas ficam naturalmente mais leves. Pode ser o diabo a quatro, mas ficam naturalmente mais leves. E não perduram, e não duram tanto tempo. Porque nesse processo todo que a gente vai tentando, alguma coisa vai sendo metabolizada, vai sendo trabalhada, que não é a minha, nessa cabeça usual, né? É muito lindo de ver como as coisas ficam assim mais fáceis. Aí. Isso, Não, isso é a experiência que todos têm, né? Então a gente faz e parece que a gente está andando, mas a gente está andando. com certeza, Alguma coisa está sendo trabalhada dentro da gente. É só a gente praticar um pouquinho mais. com certeza. Obrigada, Marcele. Temos duas Imagina. perguntas e respostas que nós vamos cobri-las hoje. Se alguém precisar sair, a gente vai passar das 8 um pouquinho. Se alguém precisar sair, vai saindo tranquilo, tá? Vou ler então a primeira pergunta que fizeram para o Lama. E aí a resposta dele já é clara, não precisa explicar nada, mas depois quem quiser falar, compartilhar, fica à vontade. Dada a imensa urgência das muitas crises enfrentadas pela nossa comunidade global, existe alguma maneira de acelerar o processo de amadurecimento espiritual? Todos nós queremos saber, né? Agilizar esse processo para não demorar muitos anos. A maneira mais rápida é reunir o máximo possível de circunstâncias propícias. Se você tem diligência, mas não tem apoio material, pode ser difícil. Se você dispõe de bastante apoio, mas não se compromete o suficiente com a prática, o avanço será lento. Se você dispõe de um ambiente favorável e muita seriedade, mas não tem um bom professor, levará mais tempo. Os professores servem para isso, acelerar as coisas. Se reunirmos todas as circunstâncias ótimas para o amadurecimento espiritual, externas e internas, poderemos realmente avançar com muita rapidez e eficácia. É mais difícil quando você tem menos condições favoráveis e mais obstáculos. Não há um único conjunto ideal de circunstâncias para todos, mas podemos nos colocar nas circunstâncias mais favoráveis possíveis. Tenha em mente que também estamos engajados no mundo e em atividades significativas. Minha esperança é que não estejamos apenas matando tempo ou tentando sobreviver. Um componente importante é ter certeza de que o que estamos fazendo no mundo também faça parte da nossa prática espiritual, e não apenas algo que precisamos fazer além da prática. Conselho direto para nós, o Lama está dando, né? Assim, a prática, por si só, precisa ser implementada. Isso inclui a purificação de coisas como hostilidade, desejo sensual, dispersão mental e assim por diante. Inclui atender aos 6 pré-requisitos e lidar com as 5 barreiras para a Shamatha, a purificação do autocentramento e todos os inimigos distantes das 4 incomensuráveis: hostilidade, crueldade, repulsa e atração, pessimismo e desespero.
Uma vez que tenhamos alcançado algum grau de estabilidade e vivacidade, se não a realização de Shamatha, é hora de cultivar compaixão e bondade amorosa. É hora de cultivar o insight. Se nos abrirmos à fé, estaremos abertos ao infinito. Uma vez que tenhamos atingido algum grau de Shamatha, Bodhicitta e Vipassana ou insight, o maior atalho é o Vajrayana. Vários professores tradicionais afirmaram que o Vajrayana não é para todos. O caminho do Bodhisattva, baseado em práticas como o cultivo do insight e da bondade amorosa, tradicionalmente leva 3 incontáveis éons, desde o momento em que você se torna um Bodhisattva até se tornar um Buda. Não é a eternidade, mas é um período muito, muito longo e finito. E tudo bem. Qual é a pressa? Se você desenvolver o insight e a bondade de um Bodhisattva, terá uma vida significativa após a outra, prestando serviço e desenvolvendo as suas próprias virtudes. Essa é uma prática espiritual imensamente rica. Por que não saboreá-la? Se isso parece satisfatório para você, esqueça o Vajrayana. Você não precisa disso. Esse é um belo estilo de vida após vida, e se são necessários 3 incontáveis erros, bem, por que não 6? Porque só melhora, como uma flor se abrindo ao longo de uma eternidade. No entanto, é possível que você não consiga suportar a extensão e a profundidade do sofrimento neste mundo. Você pode ser atingido por uma sensação de urgência insuportável, um sentimento de que não basta ser um Bodhisattva, de que realmente precisa se tornar um Buda o mais rápido possível. A motivação pode não ter a ver com as suas próprias circunstâncias pessoais, como se você pudesse dizer: se for só por mim, poderia levar 3 incontáveis erros, sem problema algum. Mas o bem-estar dos seres sencientes, a situação e o meio em que vivo tornaram-se tão absolutamente urgentes que 3 incontáveis éons é tempo demais. Se essa é a motivação, prossiga para o Vajrayana. E esses 3 infinitos éons poderão se condensar em uma só vida, ou em questão de anos. E existem professores hoje em dia capazes de ensinar o Vajrayana. O Dalai Lama é um deles, e há vários outros. Muitas pessoas entraram na prática do Vajrayana sem essa motivação. Elas simplesmente pensam: ah, um atalho, vou por aqui. Por que tomar o caminho mais longo quando se pode pegar um atalho? Ou podem achar o Vajrayana interessante, ou gostam de um lama que ensina o Vajrayana. Existem muitos tipos de motivação. Mas se a motivação não estiver correta, o estado de Buda não será alcançado. Assim dizem os professores com quem estudei. O insight e a qualidade da motivação são essenciais. Caso contrário, você está no programa errado. O Vajrayana é para pessoas que são tão insuportavelmente movidas pela compaixão que precisam se desenvolver na direção do estado de Buda e dispor do poder, da sabedoria e da compaixão que a iluminação traz consigo. E, claro, precisará de algum grau de samadhi. Caso contrário, você simplesmente não conseguirá. Essa é a descrição tradicional do Vajrayana, dada por eminentes professores bastante tradicionais. Outras pessoas podem dizer que o Vajrayana é para todos, e elas os convidarão sem demora. Talvez estejam certas, mas não foi isso que eu vi. E tudo que posso fazer é relatar o que eu vi dos meus melhores professores que conheci, dos melhores professores que conheci. Então, Lama fala para a gente todo o caminho, né? Se nós pensarmos na nossa experiência pessoal, realmente a gente poderia levar 3 incontáveis erros, né? Porque se nós olhamos para essa vida, onde nós tomamos contato com o Dharma do Buda há tão pouco tempo, né? Muitos de nós tomam contato há 20 anos, 30 no máximo, creio eu, Marcele, talvez Carmê ou Valto, mas sei lá, se tem 30 anos de prática. Pouco tempo ainda, né? Comparado com os incontáveis erros.
Mas quanto de bem-estar nós já cultivamos em nós a partir dessas compreensões? Quanto de liberdade nós já percebemos em nós a partir das práticas do Dharma do Buda? Mesmo nós que começamos mês passado, ano passado, a gente já sente uma diferença enorme na nossa relação com nós mesmos, né? Que se transborda na relação com os outros. Mas aí quando a gente olha para o mundo e reconhece essa infinidade de sofrimento, a gente não liberar só a nossa aflição não é o mais importante, né? A gente está com a motivação do Bodhisattva. Esse desejo de liberar para que a gente tenha capacidade de ajudar os outros realmente. Porque se nós estivermos enredados nas nossas próprias aflições, vai ser difícil ver com sabedoria, vai ser impossível, na verdade. E ajudar o outro com sabedoria e lucidez, oferecendo o que ele precisa. Só a visão do Buda é pura. Esse nosso desejo é movido pelo desejo da realização de Bodhicitta, né? Realizar, liberar completamente para poder ser um instrumento realmente capaz de ajudar os outros seres a também se liberarem. E para quem tem esse desejo, essa motivação, o Vajrayana é o melhor caminho, Lama está dizendo. E olha, mais uma vez, como nós somos tão afortunados. Gente. Nós temos um professor maravilhoso nos ensinando nesse tempo exatamente o Vajrayana. Um professor de uma linguagem simples, direta, um coração absolutamente aberto, generoso, amoroso, que é o Érico. Olha, é emocionante, assim, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito emocionante, porque nós temos essa grande bênção, esse grande mérito, essas causas e condições operando na nossa vida agora e nos colocando em contato com isso que é significativo para nós. É muito precioso. Então, isso é muito maravilhoso. Então, vamos celebrar, agradecer e praticar, principalmente, né? Principalmente praticar. Então, vamos à segunda pergunta que fizeram ao Lama. É um enigma para mim, porque, apesar da nossa própria essência, a joia do lótus que está dentro de cada pessoa, a compaixão de cada pessoa, a iluminação, tem um histórico ruim. As estatísticas não são muito boas. É possível nomear um punhado de seres iluminados ao longo de toda a história registrada. Talvez haja mais e eles não recebam tanta cobertura quanto as má notícias. Mas por que são tão raros quando é o que todas as religiões buscam à sua própria maneira? Pode ser útil, o Lama diz, né? Concentrar-se nos vários graus de realização ao longo do caminho, em vez de ir no número de pessoas que alcançaram a iluminação. É verdade que uma proporção muito pequena de todas as pessoas alcançou a iluminação, mas há muito espaço entre um ponto e outro. Estou confiante de que um número significativo de pessoas, muito mais do que podemos suspeitar, atingiu uma realização profunda, podendo não ser imediatamente necessário que elas proclamem seus insights. Pode ser apropriado, em uma determinada vida, ainda manter a discrição, ter influência direta apenas sobre algumas pessoas. A maioria das pessoas do mundo, incluindo muitos budistas, não está conscientemente interessada na iluminação. Talvez isso aconteça mais tarde, dizem elas. A noção de que uma vida humana pode ser radicalmente transformada nesta vida e que os potenciais da compaixão, do discernimento e do poder da mente possam ser plenamente desenvolvidos não é tão comum. Nós dissemos antes, né? Quando as religiões se tornam institucionalizadas, o que acontece quase invariavelmente, as instituições parecem se sentir ameaçadas por essa possibilidade. Jesus fez algumas alegações extraordinárias sobre o potencial da vida humana. Ele nos desafiou, por exemplo: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas a maioria dos cristãos chegou à confortável conclusão de que isso é impossível.
nós nos identificamos e tomamos refúgio nas nossas próprias limitações, ocultando assim nossos potenciais mais profundos. Muito do histórico ruim da iluminação tem a ver com o meio em que vivemos. A visão de mundo que é aceita sugere que as nossas capacidades são extremamente limitadas, sendo que a maior parte das pesquisas científicas parecem confirmar isso. A mente humana é apenas uma refulgência do cérebro, afirmam os cientistas. A teologia cristã nos diz que somos intrinsecamente falhos. Além disso, a mudança é possível somente através da graça, como se nada pudéssemos fazer a respeito. Não acredito que tenha sido isso que o Cristo diz, muito pelo contrário. Uma visão benevolente da teologia cristã reconheceria que a entrega ao poder de Deus poderia abrir a possibilidade para essa transformação radical. Uma visão menos benevolente seria um total desempoderamento dos seres humanos. A ciência materialista tem sido igualmente incapacitante. Estamos sendo desautorizados pelas duas principais fontes de autoridades que temos em toda a nossa civilização. É claro que há pessoas excepcionais que nos inspiram e encorajam a acreditar que realmente temos uma profunda capacidade de transformação e de crescimento espiritual. Mas elas são raras no mundo de hoje. Você encontrará budistas que dizem que não se pode realmente mudar muita coisa agora. Só é possível ser um estudioso. É um tempo de trevas, e o mal do mundo é forte demais para que se possa fazer muito a respeito. Essa questão foi trazida à atenção do Dalai Lama por um conhecido meu. 20 anos atrás, em uma audiência privada, ele fez essa mesma queixa. E o Dalai Lama disse que isso é um absurdo. Vivemos em uma era degenerada? Sim, isso é verdade. É um momento sombrio. Há muito mal e aflição no mundo, e parece estar em aceleração. Esse é um fato observável. No entanto, se alguém se dedicar às práticas de maneira adequada, essa pessoa tem a mesma chance de se transformar quanto teria em uma era mais benevolente. Quando se trata de cada pessoa, a oportunidade está presente. Qual é o peso do papel que o ambiente à sua volta desempenha? Nós não somos apenas animais sociais. Podemos até mesmo escolher viver em isolamento, mas somos seres conscientes, envolvidos com outros seres nesse universo. Nós somos influenciados por ideias de outras pessoas, seus julgamentos, suas normas, seus valores, seus estilos de vida, suas expectativas. Se nos associarmos estreitamente com pessoas comprometidas com a ideia de que há muito pouco espaço para o crescimento espiritual, será difícil não sermos influenciados por isso. O Buda declarou que a prática espiritual consiste inteiramente em escolher os companheiros. Essa é uma das nossas grandes liberdades, que possamos valorizá-las e tirar o máximo proveito. Que muitos seres sejam beneficiados. Essa é uma pergunta importante, né? Interessante, porque se a gente se ater a essa questão numérica, né, de quantos seres iluminados nós temos notícia, pode ser que a gente desanime. Mas se a gente reconhece que esse próprio caminho já faz uma grande diferença, e além disso, se a gente estiver pensando em seres que se iluminaram, pode ser que haja um tanto que a gente não soube. Não importa, né? Importa é a gente perceber realmente, e ter essa confiança e praticar. E ter essa certeza de que vale a pena seguir, né? Não desanimar. Porque se a gente olhar para o sofrimento, para as mazelas do mundo, realmente vai ser muito difícil a gente se olhar como um ser, uma pessoa, né? Um ser individual para resolver esses problemas todos. Mas isso não importa, a gente não está querendo dar conta, cada um de nós do mundo inteiro. Se cada um de nós fizer a diferença
em que está do lado, primeiro em si, né, para a sua própria vida, e depois, uma pessoa ou duas nessa vida já vai ter feito uma grande diferença. Então, não importa, assim, a gente não precisa se ater a esses números, né? E tem esse outro aspecto que, mais uma vez, uma preciosidade que o Lama traz nessa resposta, né? Na resposta anterior, ele falou de todo o caminho do Vajrayana. Nós temos, observe, essa grande bênção, como eu disse. E aqui, por fim, ele fala da sanga, né? Não citou a palavra, mas é o que ele diz. Então, se nós estivermos cercados de pessoas, essa mesma confiança, com a prática, com a visão de mundo, compartilhando tudo isso, a gente se fortalece nessa visão. Da mesma forma que a gente pode se fortalecer numa visão desanimadora, de que não tem jeito, não há o que fazer. Então, mais uma vez, nós temos essa grande bênção, esse grande mérito, gente, isso é muito importante, assim, a gente está colhendo frutos meritórios, assim, de alguma coisa de boa que a gente já fez, de ter tudo isso, né? Olha aqui, nós temos amigos maravilhosos que têm essa mesma Por confiança que a isso, gente. temos que agradecer muitíssimo que a Aline está aqui nos ajudando tão Todos, maravilhosamente. queridos, estamos juntos, todos juntos, isso é muito precioso. Eu sou muito feliz, assim, me sinto muito feliz e honrada, assim, mas muito feliz mesmo, assim, de a gente ter esse tempo juntos e compartilharmos essa visão e nos fortalecermos juntos. Porque realmente o mundo está numa era degenerada e difícil. Todo dia nós temos trilhões de aflições jogadas em cima da gente. Se a gente vai se envolver com elas na medida do que é possível e necessário, que a gente também não vai ficar, né, indolente, assim, indiferente ao que está acontecendo no mundo. Mas a gente vai se fortalecer nesse caminho que nós escolhemos. A gente ter, sim, ações diretas, lúcidas, responsáveis, dentro daquilo que é possível a gente fazer. Em cada escolha que a gente faz, em cada momento, em cada ação, em cada palavra, em cada gesto. Isso é muito precioso. E eu quero, por fim, agradecer a vocês por esse tempo de partilha, esse tempo juntas, né? Contemplando essa preciosidade que são as quatro incomensuráveis. Essa preciosidade que é ter o Lama Alan também, agora menos presente diretamente, né? Mas ainda assim, tudo que ele fez continua presente. Então, ele está presente em nosso coração, em nossa mente e vivo. Vivo, além de vivo mesmo, né? Tá vivo no nosso coração com tudo que a gente tem estudado e praticado, a partir do que ele deixou aqui, registrado em livros, em gravações. E que o Lama esteja bem lá no É, CCA, no retiro dele, né? Que ele consiga realizar todos os desejos do coração dele. Que eu tenho certeza são desejos que vão gerar mais e mais benefícios para todos nós e para todos os seres, sem exceção. Então, que o Lama realize os desejos do coração dele. E assim vamos dedicar os méritos desse tempo do nosso estudo de hoje, de todo esse tempo estudando, os méritos dessa prática, desse tempo de contemplação, para benefício de todos os seres, sem exceção. A realização das aspirações mais profundas e sinceras do coração de cada ser senciente. As aspirações mais elevadas de todos possam se realizar, que as aspirações do nosso amado Lama Ala possam se realizar, que as aspirações do coração do Dalai Lama possam se realizar, que as aspirações do coração do nosso querido professor Eric possam se realizar. Que todas as virtudes e méritos gerados a partir desse nosso tempo de estudo, contemplação, sejam como sementes lançadas no solo fértil do coração de cada um dos nossos professores, do coração de cada um de nós e de todos os seres sencientes, sem exceção. Que esses méritos e virtudes floresçam nesta e nas próximas vidas, para benefício de todos os seres sencientes. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas.
que do turbilhão de ondas revoltas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Desce de longa vida a sua santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Desce de longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas, mestres e professores com os quais temos conexão. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyalwadi Nyududá, Ogyen Lama Dudune, Drovati Malupa, Dei Salagopa, Show. Queridas, queridos, finalizamos aqui esse ciclo, finalizamos aqui também este ano, nos vemos no ano que vem, mando mensagem no grupo, Com né? certeza, com E aí lá certeza. a gente define quais serão os próximos passos, tá bom? Obrigada, Tá bom. Aline. Obrigada, Obrigada, Sandra. Aline. Obrigada a todos. Beijo no Beijo. coração. Beijos no Obrigado. coração de Beijo cada para um. toda Sanga. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, beijo, obrigada.